Boa noite, pessoal. Melhorou, né? Sempre na segunda é melhor que a primeira. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Cefec, Centro Espírita Fé e Caridade. É com muita alegria e com o coração cheio de amor em que estamos aqui hoje, mais uma terça-feira, reunidos entre amigos, entre irmãos, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina essa que já, dando um gancho, para a nossa conversa de hoje, traz a luz do Evangelho de Jesus, Então, sejam todos muito bem-vindos, que estejamos todos nós com os corações abertos, receptivos, para recebermos as bênçãos do mais alto, e que essas bênçãos possam encontrar solo fértil, e assim fazer germinar essas sementes de bênçãos, e que possamos usufruir da melhor maneira possível. Então, sejam bem-vindos e que a nossa noite seja muito rica de amor, de espiritualidade. O Cristo está aqui conosco e que possamos senti-lo através das vibrações desta casa tão especial para todos nós. Então, hoje, pessoal, um dia importante, porque começamos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pós-pandemia, em outubro de 2021, retomamos as atividades desta casa, e de lá para cá, estamos seguindo a sequência do Evangelho. Semana passada finalizamos o capítulo 23 e hoje estamos adentrando o capítulo 24, que o título está aí na tela, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Um capítulo muito interessante e que nós estaremos abordando nos nossos hoje e nos próximos encontros, com exceção da semana que vem, que é o último dia de palestra desse ano, que nós teremos a presença do Isaías Claro falando sobre o Natal. Mas retornaremos em janeiro neste capítulo. E hoje, mais especificamente, vamos conversar um pouco, de maneira bem singela e breve, sobre o primeiro tópico do capítulo 24. E o primeiro tópico deste capítulo se chama, o título também está aí na tela, Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. E esse tópico envolve os itens 1 a 7. Mas antes de adentrarmos especificamente no assunto desta noite, só trazendo para vocês que este capítulo são 5 tópicos, 5 grandes tópicos, principais tópicos. O de hoje, candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Depois, não vades ter com os gentios. Depois, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Depois, coragem da fé. E, por último, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, um capítulo, como os demais, muito rico, e teremos grandes oportunidades de aprendizado. Bom, candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? E eu gosto sempre, nas minhas abordagens, de tentar explorar, pelo menos um pouquinho que seja, o título. Porque o título, por si só, já deixa entender o que nós conversaremos ao longo desse tópico, certo? Então, lá no Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, ele traduziu todo o Novo Testamento, nós encontramos que candeia, como está aí na tela, é uma lâmpada de barro, alimentada por óleo ou azeite de oliva, utilizada nas residências e no templo. Lembrando que a lâmpada elétrica só foi descoberta por Thomas Edison em 1800 e uns quebradinhos. Então, a época do Cristo, e por muito tempo, a candeia ela foi amplamente utilizada. Então, como vocês podem ver na tela,
é um suporte, onde tem um pavio e dentro tem o óleo. E aquilo ali fica queimando por bastante tempo. Então, isso que é a candeia. E até nos nossos tempos, principalmente em regiões com maiores dificuldades, com menos recursos, utiliza-se muito a candeia, ok? Sob é embaixo, debaixo, né? E alqueire? Nos dias de hoje, nós entendemos alqueire como uma medida de terra, né? Muito comum do agronegócio. Mas, buscando entendimento, nós encontramos que o alqueire, aqui neste contexto, designava originalmente uma das bolsas ou cestas de carga que se punham atadas sobre o dorso dos animais. O conteúdo daquelas bolsas eram mais ou menos padronizadas, e depois aquela bolsa foi tida como uma medida de alimentos secos. Então, ilustrando, é isso aqui, tá? Então, quando diz alqueire, então candeia já entendemos, sob é embaixo, debaixo, alqueire são esses, vamos trazer para os nossos termos, cestos. Tudo bem? Então, candeia sob o alqueire, resumindo, está nessa, deixa eu só pegar aqui um apontador. Está aqui nesta imagem. E aí, dando continuidade, porque fala Jesus por parábolas, Jesus. E essa questão 625 de O Livro dos Espíritos, ela é muito conhecida por nós, que estudamos a doutrina espírita, que nos dizemos espíritas, né? Porque Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos da codificação: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta ela é muito curta, muito objetiva, que diz Jesus. Ou seja, fala Jesus por parábolas. Jesus é o nosso guia e modelo. E aí, nos comentários dessa resposta, os espíritos da codificação nos trazem que Jesus é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar, que Deus nolo ofereceu. Então, Deus, nosso Pai, ofereceu o Cristo para ser o nosso guia e modelo, para ser nosso caminho. Tudo bem? E aí, o que são parábolas? Né? Parábolas, pessoal, são histórias curtas, na qual quer transmitir algum conhecimento. Então, exploramos aqui o tema de hoje, candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ou seja, Jesus, à sua época, em alguns momentos, e nós veremos isso hoje, ele falava, contava histórias curtas para trazer algum tipo de mensagem para os homens daquela época. Tudo bem, pessoal? Então, esse tópico, né, candeia sob o alqueire, são 7 itens. Do 1 ao 3, são trechos do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus e Lucas. Do 4 ao 7, são comentários de Kardec. Então, nós vamos ler o 1 ao 3, que são trechos curtos, depois vamos tecer alguns singelos comentários, tá bom? Então, eu vou ler aqui no meu Evangelho, e vocês conseguem acompanhar aí na tela que eu trouxe por isso mesmo, tá bom? Então, item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa.
Mateus, capítulo 5, versículo 15. E esse momento é um pouco depois, está contido, no capítulo 5, o Sermão da Montanha, mas é um pouco depois que Jesus sobe ao monte, para trazer para nós o Sermão da Montanha. 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E essa é a parábola da candeia. Item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e, ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Pois bem, pessoal, e agora vamos tecer alguns breves comentários. Então, hoje, estamos começando o capítulo 24. Na semana passada, finalizamos o capítulo 23, que se chama Estranha Moral, ou Moral Estranha, dependendo da tradução. Onde, no capítulo 23, nós vimos vários temas, entre aspas, estranhos, que Jesus falou à sua época. E aqui, neste início de capítulo 24, aparentemente também é estranho, porque Jesus traz a parábola da candeia, de maneira que, se nós interpretarmos ao pé da letra, teremos certas dificuldades. Mas precisamos, e a doutrina espírita faz isso com nós, com a gente, precisamos lembrar que Jesus, e lá no início da nossa apresentação falamos, é o nosso guia e modelo. Ele é o exemplo de perfeição que nós temos. Ele não faria nada sem ter algum sentido. E Jesus, ele trouxe àquela época os conhecimentos necessários para aquela época e para a nossa época. Jesus, ele veio à Terra, que nós temos o conhecimento, recente, uma vez. Antes disso, ele caminhou buscando a sua perfeição relativa e atingiu. Mas, considerando há 2000 anos atrás, quando ele esteve na Terra, ele trouxe assuntos pertinentes para a época, daquela época e para hoje, que reflete no conhecimento até hoje. À época, ele trouxe ensinamentos que cravaram
no homem daquela época e até hoje, que é o ensinamento da caridade e da humildade. Jesus, quando ele fala de caridade e humildade, ele não simplesmente fala, ele faz, ele executa. E isso, pessoal, é como nós acompanhamos, nós homens. Nós reencarnamos, somos espíritos velhos, antigos, em novos corpos, mas passamos pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, pela juventude e pela melhor idade. E, quando nós vamos crescendo, nós vamos tendo acesso aos conhecimentos necessários para aquele momento. Uma criança de 5 anos não tem acesso aos conhecimentos do ensino médio. Por quê? Não encontraria solo fértil nas crianças para que ela realmente entendesse aquela mensagem. É como uma semente da agricultura, por exemplo. Você não planta soja em julho. Planta soja, milho ou o que for, quando você espera a chuva. Então, tudo na sua época, tudo no seu momento. E com a doutrina espírita, nós aprendemos que, com Kardec, a partir de Kardec, nós começamos a ter o entendimento de outros ensinamentos do Cristo que, à época, eles não tiveram. Kardec explorou muito para nós, através do Pentateuco, todo o ensinamento do Cristo. E aí nós começamos a entender por que Jesus, à sua época, trouxe alguns conhecimentos, algumas falas, que na época não foi útil, se a gente pode falar assim, para as pessoas daquela época. Mas ele sabia que com a evolução da inteligência do homem, nós teríamos acesso ao conhecimento, ao entendimento daquilo que ele estava plantando à sua época. Então, Kardec, a doutrina espírita, vem elucidar todos os ensinamentos do Cristo. E quando a gente pega a doutrina espírita e Deus, que ele é inteligência suprema, ele não erra, ele não falha, ele vem trazendo para nós, inclusive na doutrina espírita, os ensinamentos de maneira gradativa. A partir do momento que nós vamos evoluindo em conhecimento, em inteligência, nós vamos tendo acesso a mais informações. Então, Kardec veio 1.800 anos após o Cristo, trouxe para nós, deu o pontapé inicial, de maneira mais formal, a doutrina espírita. Depois ele desencarnou, depois de poucos anos, reencarna Chico Xavier, que, inclusive, quem esteve na excursão em Uberaba viu lá, teve acesso, né? Alguns estudiosos citam que Chico é a reencarnação de Kardec. Chico reencarna e, num longo período da sua encarnação aqui na Terra, ele deixa para nós mais de 400 obras psicografadas. E hoje já são mais de 500, porque nós já temos livros do Chico, que ele, como espírito, escreveu para nós, através de médiuns que estão aqui conosco. Ou seja, Jesus veio à sua época, falou para aqueles que estavam à sua volta o que precisava ser falado, o que precisava chegar de conhecimento mais explícito, ele foi explícito, deixou claro, claríssimo, como, por exemplo, a importância da caridade, da humildade, do amor ao próximo. Isso ele foi muito claro nos seus ensinamentos. Deixou outros ensinamentos
nas entrelinhas. Kardec vem 1800 anos depois, codifica a doutrina espírita para nós. O Chico vem um pouco depois e esmiuça ainda mais os ensinamentos de Jesus e de Kardec. Por quê? Tudo à sua hora, tudo na sua época. Eu tenho certeza que muitos, na idade atual, já pensaram isso que eu vou falar. Nossa, mas se com 20 anos eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Não pensaram? Por que isso? Porque com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo, nós vamos evoluindo. Nós não somos os mesmos de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. E graças a Deus. Por isso que eu citei a melhor idade. Quando você chega numa certa idade, você tem a clareza da vida, o que se passou, você consegue fazer um raio-x, uma avaliação. E nós, pessoal, que estamos aqui hoje, estamos buscando a luz dos aprendizados do Cristo. Ou seja, a inteligência, ela vai evoluindo, ela vai progredindo. Quantos que não estão aqui? E não estão, que nos conhecem, que conhecem a casa, e não vieram hoje porque estar aqui não era a opção 1 da vida deles. A primeira opção da vida. E está tudo certo. Ontem também não era a primeira opção para nós estarmos aqui. Hoje é, tanto que estamos. Então, tudo foi gradativo. Tanto que, à sua época, os discípulos tiveram mais informações, na época do Cristo, os discípulos que estavam à volta do Cristo tiveram acesso a mais informações do que os demais. E por que eles tiveram mais informações, mais acesso do que os demais? Porque eram pessoas que estavam mais preparadas, intelectualmente falando, moralmente falando, do que os demais à sua época. Ou será que Jesus convidou os 12 por um acaso? Fui com a sua cara, fui com a sua. Não. Houve todo um planejamento. Houve todo um planejamento. Então, por isso, pessoal, que Jesus falava por parábolas. Porque a sua época, ele foi explícito no que precisava, o povo à época precisava saber, e deixou o campo preparado para os conhecimentos que viriam e vieram posteriormente. E hoje, 2024, nós sabemos de tudo? Não sabemos de tudo. Estamos longe de saber tudo. Mas as coisas são ocultas porque Deus tem segredinho para nós? Eu não quero que o Júnior fique sabendo disso. Será que é isso? Não, pessoal. A partir do momento que a gente se entrega, a partir do momento que a gente se envolve, a partir do momento que a gente estuda, a partir do momento que a gente trabalha, nós vamos evoluindo. Falamos sempre aqui no nosso estudo de segunda-feira. O que aproxima ou distancia nós do Cristo, nós do nosso anjo da guarda, quem que é? O pessoal do estudo não me decepciona, hein? Nós mesmos. Deus é tão bom que deu para cada um de nós um anjo da guarda. Mas ele não tem tempo a perder. Ele não vai ficar pagiando a gente se nós não estamos nos envolvendo com coisas produtivas. Ele vai fazer outras coisas. A partir do momento que a gente busca, através dos bons pensamentos, do estudo, buscando aprendizado, trabalho no bem, ele se aproxima. Está à nossa disposição. Nós, que ainda não estamos à disposição deles,
24 horas por dia. Mas isso é gradativo. E hoje estamos mais do que ontem. Isso que importa. Porque nós vamos evoluindo gradativamente, né? No item 6, pessoal, do Evangelho, nós encontramos que Jesus usava as parábolas para ocultar alguns conhecimentos não necessários àquela época. É o que nós falamos. Alguns conhecimentos não eram necessários para aquela época, mas é necessário para hoje. E Jesus veio e deixou tudo preparado para nós. Então, pessoal, as revelações, os aprendizados, as conquistas são graduais. Gradativamente nós vamos conquistando. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, esse é o motivo pelo qual Jesus falava por parábolas. E agora, pessoal, nós vamos explorar um pouco mais sobre a questão da candeia. Porque a candeia, por detrás daquela singela fonte de luz, tem um ensinamento belíssimo, belíssimo para nós. Primeiro, que a luz, ela é indispensável à vida material e à vida espiritual. E aqui, pessoal, trouxe uma referência para vocês de um livro fenomenal, que chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Que eu até trouxe meu exemplar aqui. Nesse livro, Kai Barchutel, ele explica as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Ou seja, são as revelações gradativas. Mas voltando aqui, pessoal, a luz, ela é indispensável para nós. E aí nós podemos pensar em luz material e luz espiritual. A luz material é fácil de entendermos. Se nós apagarmos aqui as luzes, não acendermos nenhuma, ficaremos na escuridão. Mas precisamos buscar o entendimento da luz para a nossa vida espiritual, porque a vida espiritual, essa sim, ela é eterna. E sem luz não tem vida. Não existe vida. Tanto que tem alguns países, né, pessoal, que a luminosidade ela é muito curta. Ficam tempos e tempos sem a luz do sol. E são países onde tem maior incidência de pessoas, por exemplo, depressivas. Depressivas. Pessoal, nós temos a alegria de todo dia o sol romper a escuridão. Imaginemos nós se amanhã o sol não nasce. Quarta-feira. Quinta, aí ficamos na escuridão. Quinta, não nasce de novo. O que vai acontecer, pessoal? Não tem vida. A luz do sol, ele nos traz vida. Tudo bem, pessoal? O último capítulo desse livro que a Heleninha leu, Caminho, Verdade e Vida, ele se chama, que é o capítulo 180, é o maior capítulo, talvez, aí do livro, do Caminho, Verdade e Vida. Façamos nossa luz. E é um convite, não vou ler a mensagem, só vou trazer a sua essência. É um convite que Emmanuel nos traz, depois é muito válido a leitura, que Emmanuel nos faz, da importância de nós nos fazermos luz. De nós nos fazermos luz. Eu posso viver com a luz
de uma outra pessoa, mas por um curto período de tempo. A partir de um instante, eu preciso me fazer luz, ter a minha luz própria, para que eu possa, por onde passar, iluminar o caminho para mim, ter o caminho mais lúcido, mais claro, mais forte para mim. E a partir do momento que eu fiz a minha luz, que eu tenho luz própria, eu consigo iluminar o caminho dos outros, dos que estão à nossa volta. E como que a gente faz a nossa luz? No capítulo 81 do livro Fonte Viva, que é um capítulo belíssimo, Emmanuel, e aqui eu estou destacando, pessoal, a nossa existência é uma candeia viva. Nós aprendemos o que é uma candeia. A nossa existência é uma candeia viva. Porém, pessoal, sem o sacrifício, sem o nosso sacrifício, sem a nossa dedicação, não temos o óleo da candeia da nossa vida. E se não temos o sacrifício, a nossa dedicação, e não temos o óleo, nós não teremos a nossa luz. E isso se dá devido ao nosso egoísmo, devido à nossa vaidade. São sentimentos ainda que estão muito fortes, enraizados ainda em nós, que ocultam a nossa chama, que ocultam a nossa luz. No prefácio do livro Vinha de Luz, e se a gente pegar a literatura espírita, em especial de Emmanuel e Chico, nós temos A Caminho da Luz, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. O conteúdo é muito vasto, é muito rico. No prefácio do livro Vinha de Luz, que se chama Brilhe Vossa Luz, Emmanuel diz assim: se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. E ele termina: procuremos brilhar, repetimos nós. Então façamos brilhar a nossa luz, queimando o nosso óleo da boa vontade, o nosso óleo da renúncia, o nosso óleo do amor, da dedicação, do suor. Fujamos do ciclo vicioso das nossas encarnações, que estamos só andando em círculos, sem sair do lugar. Façamos brilhar a nossa luz, para nós e para os demais à nossa volta. Mas como que nós vamos conseguir iluminar aqueles que estão à nossa volta, se nós não temos luz própria? É impossível, é impossível. E aí, pessoal, trouxe aqui o que é isso aqui? Uma vela. Uma vela para exemplificar a candeia. A vela, pessoal, representando a candeia, traz muitos aprendizados, traz muitos ensinamentos para nós, muitos aprendizados. Se eu coloco uma vela aqui ao lado, vamos fingir que isso aqui é uma vela. Se eu acendo a chama dessa vela e dessa não, elas andam juntas, essa aqui vai estar bem na chama dessa. Quando a chama dessa se apagar, essa vai ficar na escuridão. Por isso que nós precisamos buscar e alcançar a nossa luz própria.
Outro ponto importante dessa vela. Se nós acendermos essa vela aqui agora, como que ela vai se manter viva, acesa? Com oxigênio. Mas ela vai se entregar inteiramente para nos trazer a energia, a luz. Ou seja, ela vai renunciar a ela mesma para nos ajudar. E esse é o convite do Mestre, esse é o convite do Cristo, para que nós possamos, primeiro passo, acender a nossa chama. A partir do momento que acendemos a nossa chama, conseguimos nos iluminar a todos à nossa volta. Outro ensinamento do Mestre: coloca luz no candeeiro, no lugar mais alto possível. A luz do nosso amor, coloca no candeeiro. A luz da nossa boa vontade. A luz da nossa renúncia. A luz da nossa dedicação. Coloque no candeeiro, para que nós possamos iluminar tudo e todos por onde passarmos. Esse é o convite do Mestre. Não se coloca a luz, a candeia debaixo do alqueire, não se esconde a luz. Os homens, a igreja fez isso, escondeu muito conhecimento. Alguns homens que são detentores de alguns conhecimentos escondem para poder pisar naqueles que aparentemente são inferiores a eles. Aparentemente. O homem, sim, coloca a candeia debaixo do alqueire. Jesus não. Ele nos convida para que possamos nos fazermos luz da boa vontade e colocarmos no candeeiro, no lugar mais alto possível, para poder iluminar o máximo possível. A lâmpada material, ela está no teto, para poder iluminar o nosso salão. Ninguém colocou debaixo da mesa. E é isso que Jesus nos convida, pessoal, para que nos façamos luz, para nos iluminarmos. Quem que é o primeiro que se ilumina, pessoal? Nós mesmos. Se nós fizermos uma fila indiana para subir a escada e aqui está tudo escuro, o primeiro que vai lá e aperta o botão para acender a luz chega primeiro nele. Chega primeiro nele. Porque ele buscou aquele momento. Ele teve a coragem de buscar a luz. Mas nós, muitas vezes, nos falta o bom ânimo, nos falta a coragem, nos falta a determinação, nos entregamos para a preguiça, para a ociosidade, para as ilusões materiais. E aqui, pessoal, no Fonte Viva, capítulo 105, não vou ler, óbvio, mas Jesus, lá em Mateus, capítulo 5 também, versículo 14, diz para nós: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Jesus nos deu recado. Nós não viemos à terra a passeio. Nós não viemos para curtir somente. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A música do Zeca Pagodinho, bacana a música. Mas nós somos, pessoal, o Mestre disse: vós sois a luz do mundo.
façamos luz, sejamos luz, fujamos da escuridão, da penumbra que ainda predomina nos nossos sentimentos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Vocês se consideram cristãos? Eu me considero cristão. Cristão sem sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. É vela apagada. Se acabar a energia aqui, nós temos uma vela, mas eu não tenho como acender, não serve para nada. Não serve para nada. O cristão, que se diz cristão, e é uma vela apagada na escuridão, desculpem o termo, mas não serve para nada. Não me interpretem mal. Precisamos acender a nossa chama viva do Evangelho nos nossos corações, traduzindo em atitudes, em atos, e não só da boca para fora. Mas só de estarmos aqui, já estamos dando um passinho de cada vez. Ontem não estávamos aqui, hoje estamos. Que possamos persistir, que possamos prosseguir adiante, fazendo o nosso melhor, pedindo nas nossas preces para que Deus nos dê a humildade, a sabedoria, para cumprirmos o melhor possível para esta encarnação. Todos nós temos os nossos compromissos para essa vida, para esta encarnação. Senhor Jesus, me ajude a cumprir a minha missão nesta encarnação, para que eu possa fugir do ciclo vicioso das encarnações sucessivas em que pouco construí, pouco ajudei, a minha chama muito baixa ou apagada. Vamos acender a nossa luz, pessoal. Vamos acender a nossa luz. E só depende de cada um. Vocês não dependem de mim para acender a chama de vocês. Cada um só depende de si mesmo, de si próprio. Então, pessoal, busquemos a luz do Evangelho, a luz do entendimento, acendamos a nossa luz. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Vou pedir para a Mara apagar a luz, que a nossa prece de encerramento vai ser uma música, tá bom? Antes, pessoal, fiquem com os olhos abertos por 10 segundos, por favor. Olhem fixamente para a tela. Mentalizem essa imagem de Jesus entregando para nós a candeia viva do Evangelho. Mentalizem o Mestre, mentalizem essa imagem. Sintam o Cristo, que Ele está aqui conosco, Ele se faz presente, Ele nos quer, Ele quer a nossa ajuda, a nossa contribuição. Mentalizaram? Agora fechem os olhos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.
quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Pessoal, somos pessoas extremamente abençoadas. As luzes do mais alto caem em todos os momentos para nós. E essa escada aqui, pessoal, ela está aqui para ilustrar a mensagem. Nós ainda estamos aqui, ó. Essa aqui é a escada da nossa evolução, do nosso progresso. Estamos aqui, ó, no início da escadinha. Mas lá em cima brilha uma luz que nos aguarda, que nos espera. Quanto mais a gente sobe no degrau da evolução, mais nós ficamos próximos da luz. E Deus, que é o nosso Pai misericordioso, que nos ama tanto, Ele nos espera aqui. E um dia chegaremos lá. Façamos a nossa parte, pessoal, acendendo a nossa luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós. Então busquemos, pessoal, busquemos a luz do entendimento, a luz do nosso Mestre. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso divino Mestre e amigo de todas as horas, nos inspire hoje e sempre. Muito obrigado, pessoal.